Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado do café, que continua tendo aí dias de bastante variação, subiu bastante na sessão anterior, recuou nessa quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, e tem muita coisa que a gente precisa avaliar para tentar entender o que está acontecendo na Bolsa nesse momento. E para conversar com a gente hoje, já está conectada aqui comigo a Natália Gandolfo. A Natália, ela fala em nome da Redpoint. Natália, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, Virginia. Muito obrigada. Natália, vamos lá então, porque o mercado do café continua aí tendo fortes emoções, né? Subiu bastante ontem, tanto em Londres quanto em Nova York, e hoje recuou também. O que a gente pode dizer dessa semana para o mercado de café, Natália? Certo. Primeiro, sobre o suporte altista que o mercado recebeu, né? Ele está muito relacionado ao que está acontecendo no Mar Vermelho, os conflitos no Mar Vermelho. Esses conflitos, eles estão dando suporte principalmente para Londres. E por que principalmente Londres, né? Porque as rotas da Ásia e do Sudeste Asiático que conectam a região com a Europa e com a costa leste dos Estados Unidos, elas precisam passar pela rota do Mar Vermelho, né? E com os conflitos, com os ataques aos navios que estão acontecendo na região, os navios de contêineres estão precisando alterar as rotas, né? E isso, no primeiro momento, gerou um salto dos fretes de contêineres, principalmente para essas rotas específicas, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, das rotas China-Europa, a gente já viu um aumento de 61% na primeira semana de janeiro, né? Em consequência desses conflitos. E isso afeta o mercado de café diretamente, primeiro, por conta do aumento dos fretes, e, no segundo momento, por conta de possíveis atrasos dos embarques desses países da Ásia e do Sudeste Asiático, né? Então, a gente vai falar principalmente de Vietnã, de Índia e de Indonésia. E agora, quando a gente chega no primeiro trimestre do ano, né, é um momento muito importante para esses países, né, que pegando aí, o Vietnã começou a colheita em outubro, a Índia começou aí a colheita em dezembro. Tudo bem que a Indonésia tem um calendário oposto, mas ainda assim é um momento em que exporta bastante também. Então a gente vai falar de janeiro, fevereiro e março, para esse período de 3 meses, esses três países exclusivamente, isso se a gente não for considerar os menores países que também estão na região, eles representam cerca de 11 milhões de sacas do que é exportado no total global, né? Isso representa em torno de um terço do volume que é exportado nesses 3 meses. Então, por isso veio esse suporte, né? E esse suporte, principalmente do lado do Londres, né? E representado principalmente pelo Vietnã, mas também Indonésia e Índia. E quando a arbitragem entre Nova York e Londres começou a testar o nível de 30 cents por libra, isso deu esse suporte para o Arábica também. Então, para respeitar esse nível de 30 cents por libra peso, o Arábica recebeu esse suporte no primeiro momento. E essa resposta baixista que a gente teve, principalmente no dia de hoje, né, com a Arábica caindo aí 3%, mais de 3% no dia de hoje, aí já está correlacionado com outro fato, né? E aí a gente pode mencionar, primeiro, a questão da alteração dos prêmios dos estoques certificados na Bolsa de Nova York. Então, ontem a Bolsa fez uma alteração, né? Um aumento dos prêmios para algumas origens selecionadas. Então, falando de Colômbia, de Quênia, de Costa Rica e Guatemala, todos tiveram uma alteração no prêmio para cima, para conseguir deixar mais atrativo aí, né, a certificação de café para o futuro, né? E num segundo momento a gente teve também aí uma resposta macro, né, algo que afetou outros softs também. Então a gente teve queda do cacau em Londres, a gente teve queda do açúcar em Nova York, então afetando aí os softs de modo geral, e o café, principalmente, e o arábica, principalmente por conta da resposta na moeda brasileira também, que acabou perdendo aí para o dólar durante a sessão e já está se aproximando aí dos 4,93, 4,94.
Então, todos esses fatores, eles acabaram derrubando o Arábica, né? Mas o suporte ele ainda está muito do lado do Londres. Tá. E Natália, a gente consegue, assim, traçar uma expectativa do que deve acontecer em 2024 para esse mercado? Estou te perguntando isso porque o ano passado foi bastante intenso, né? Principalmente com essas incertezas em relação à oferta, enfim, elas continuam nesse ano? Continuam, com toda certeza, né? O primeiro ponto que a gente precisa destacar é essa questão geopolítica, né? No primeiro momento, existe sim uma capacidade que pode ser utilizada ainda em termos de fretes de contêineres, né? Então, como existia essa capacidade, se conseguiram tomar rotas alternativas, né, para evitar grandes atrasos. Mas isso a gente está falando desse momento, enquanto ainda existe essa capacidade, né, essa capacidade ociosa. Então, uma escalada do conflito e uma continuidade da necessidade de utilizar essa capacidade ociosa pode trazer aí problemas de logística para o mercado de café, na, talvez não na mesma escala, mas semelhantes ao que a gente viu durante a pandemia, né? Em que os contêineres ficavam parados, a gente teve diminuição do volume exportado por conta desses problemas logísticos. Então, esse seria o primeiro ponto a se observar, até porque ele é o mais imediato, né? O mais de curto prazo. No segundo ponto, a gente tem a evolução do El Niño, que existe a expectativa de que ele continue ativo, pelo menos até o segundo trimestre, certo? Porém, a partir do segundo trimestre, existe a possibilidade de um novo Laninha. Então, a gente saindo de um El Niño e entrando no Laninha é uma situação muito parecida com o que a gente observou do ciclo 14-15 para o 15-16, depois do 16-17, em que aconteceu mais ou menos o mesmo movimento. Então, e a gente sabe que o Laninha ele tem um impacto muito importante na produção brasileira, principalmente. Então, é algo que vai ser precisado, que a gente vai precisar ficar muito atento nos próximos meses por conta dessa alteração do El Niño para o Laninha, certo? E no terceiro ponto, é claro, aí a gente tem a recuperação das demais origens. A gente fala do Brasil com uma capacidade boa para 24 e 25, né? Porém, os outros países, eles não estão enfrentando somente problemas de clima, são problemas de clima e problemas de investimento. E a gente está vendo os diferenciais muito baixos nesses países, nessas origens. Então, as questões de margem para esses produtores, para essas origens, pode acabar pegando sim para o desenvolvimento da safra 24 a 25 nesses países, que ocorre a partir do segundo trimestre. Natália, quando você fala em outras origens, tem alguma que se destaca que a gente precisa monitorar muito de perto por conta desses problemas? Principalmente Colômbia e Ah, América Central. e como é que fica essa questão? Por exemplo, eu vou te perguntar porque a gente vê que essas origens produtoras estão comprando bastante café do Brasil, né? Qual é a análise que a gente faz? É reflexo mesmo dessa oferta mais limitada? É o café brasileiro mostrando que tem qualidade para atender também outras origens produtoras? Que análise que você faz em relação a isso? É um mix de Tá. fatores, né? É um mix de fatores. A gente tem sim um aumento da demanda interna nesses países, né? E para esses países, assim como para a gente, faz mais sentido consumir o café brasileiro e exportar o que eles têm produzido internamente, né? E para a gente exportar aí os cafés mais altos. Isso faz sentido em qualquer origem, né? Então existe sim esse fator, mas também existe o fator de que muitas origens, e aí a gente pode mencionar, por exemplo, a Colômbia, em que só o aumento da demanda não explica o volume que está sendo importado por esses países, né? Então, aí a gente pode inferir um aumento de estoques de passagem do ciclo 22-23 para o 23-24, que se iniciou em outubro. Então, a gente está falando dessas origens. De um lado, sim, aumentando um pouquinho a demanda interna, e aí consumindo esse café para exportar o que eles mesmos produzem, né, de fato. Mas no segundo ponto, a gente também tem essa criação de estoques, porque esses países não tiveram exportações recordes no último ciclo, né? Então, a gente está falando desse ciclo 23-24
com os estoques, primeiramente nas origens, né? A gente viu esse esgotamento dos estoques nos destinos, mas os estoques ficando aí nas origens. E, Natália, como é que está em questão de participação do produtor, né? Ele tem aproveitado esses momentos de alta, esses picos de valorização, ou o produtor do Brasil continua ainda muito retido nesse mercado? Sim, com o que a gente viu, principalmente dos diferenciais, que eles deram uma largada com a puxada de Nova York, veio aí mais participação do produtor, mas de fato, enquanto o mercado não se estabilizar no carrego, tanto para o Arábica quanto para o Robusta, de forma estrutural, a gente não vai ver os mesmos níveis de comercialização prévia que a gente via em anos anteriores, né? Então, existe essa condição para que os níveis se voltem de fato à normalidade. Mas esses picos em Nova York e a abertura dos diferenciais têm sim criado oportunidades para o produtor. E aquela pergunta de milhões, né, Natália? Dá para imaginar como é que esse mercado vai abrir amanhã? Olha, considerando que o grande fator que está afetando o mercado de café agora é um fator geopolítico e é um fator que causa muita volatilidade e que pode mudar de momento a momento, seria um pouco difícil a fazer uma aposta para um lado ou para o outro, né? Então a gente tem que ficar muito esperto, olhar muitas notícias que estão saindo da região, porque de fato todo esse movimento ele estava muito correlacionado ao que está acontecendo na região. Então, a cada momento que o conflito ganha outro nível de escalada, isso pode se tornar mais altista para o mercado, ainda mais considerando os níveis de estoques que a gente tem nos destinos, né? Então, sendo primariamente um fator geopolítico que está afetando nesse momento, seria aí um pouquinho difícil de apontar para um lado ou para o outro, mas seria natural que o mercado desse uma resposta à queda de hoje, né? E principalmente no Arábica. E para o Londres, como a gente falou, segue esse suporte. Bom, Natália, obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Já deixa o convite aberto. Sempre que tiver atualização aí da EdPoint, você pode vir aqui, casa aberta. Muito obrigada, viu, minha amiga? Muito obrigada, Virgínia. Obrigada a todos. Portanto, essa foi a análise da Natália, que fala com a gente em nome da Redpoint, que trouxe para a gente essa variação muito intensa que está acontecendo no mercado do café, né? A gente fala isso diariamente aqui no Notícias Agrícolas, que esse cenário ele vai permanecer. Nós temos ainda muitas dúvidas em relação à oferta do produto, não só o Brasil, mas as outras origens produtoras sentem demais as questões climáticas e falta de investimento. A Natália trouxe aqui para a gente, e junto com tudo isso a gente ainda tem conflito no Mar Vermelho, que está trazendo aí novas dores de cabeça para o mercado, não só do café, mas o mercado global, logística global, e tudo isso vai continuar favorecendo essa variação bastante significativa. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já tem festa da soja para você.